Atos capítulo 9, versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Só até aqui. Pai, esta é a tua hora. Mais uma vez, continue a falar a corações famintos, sedentos, carentes e necessitados. Queremos ouvir a tua voz. Me coloco como pequenino nas tuas mãos e já te louvamos, agradecidos no nome de Jesus, este que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Toma assento. Queridos, todo mundo já ouviu falar acerca da história da conversão de Saulo, sim ou não? Não é novidade, mas quem sabe esta palavra vai falar profundamente ao teu coração. A Bíblia diz que Saulo ainda estava respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Pegando então cartas que recebeu dos sumos sacerdotes para então continuar a conduzir os homens e mulheres presos, encarcerando nas prisões, açoitando, perseguindo. Ele havia recebido autoridade para então perseguir a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que ele, indo a caminho de Damasco, de repente, subitamente, cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante, queridos, que Jesus, muitas vezes, ele vai tomar as nossas dores. Ele vai se levantar do seu trono para, então, nos defender, nos justificar. Saulo estava perseguindo o povo de Deus. Jesus toma as dores do seu povo e agora se coloca na frente. Porque, queridos, o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. O povo de Deus é a delícia do Senhor. Se alguém for tocar naqueles que são do Senhor, certamente o Senhor vai se adiantar, vai estar à frente e vai dizer: para tocar nele, vai ter que tocar primeiro em mim. Foi assim que ele falou para Ciro: eis que te tomo pela tua mão direita para abater diante de ti as nações, para descingir os lombos dos reis e para abrir as portas e elas não se fecharão. E ele disse: eu irei adiante de ti. Quebrarei os ferrolhos de ferro, despedaçarei as trancas de bronze, as portas de bronze, e dar-te-ei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu próprio nome. O que ele estava dizendo? Olha, eu irei adiante de ti. Quando ele está na nossa frente, ele é o nosso escudo. Se alguém for tocar em você, aleluia, primeiro vai ter que tocar nele, porque ele está na tua frente. Ele é o teu escudo, ele é a tua fortaleza, é o teu socorro bem presente na angústia. Queridos, Deus é a nossa proteção. O salmista, no Salmo 91, diz: aquele que está
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando nós estamos escondidos com Cristo em Deus, na fenda da rocha, sabe que ninguém pode tocar você? Até mesmo quando o inimigo se levanta para investir contra a sua vida, antes dele tocar em você, ele vai encontrar uma marca de que um dia você foi comprado, foi remido pelo sangue carmesim. Nos umbrais da sua porta, da sua casa, está uma marca do sangue espargido do Cordeiro de Deus, que impede do diabo tocar a sua vida. Por isso, você não tem que ter medo do diabo, porque se ele sair contra ti por um caminho, ele vai ter que fugir por 7. Se, aleluia, de repente, ele estender a arma contra ti, o Senhor diz que você tem poder para condenar, para destruir as fortalezas do inferno. A Bíblia diz que 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Aleluia. Eu não sei porque tem tanta gente que tem medo, irmão. Às vezes de sair de noite, né? A cidade está tão violenta, mas se você estiver seguro, se você tiver consciência de quem o Senhor colocou ao teu lado, os anjos estão ao teu redor. Você tem um anjo que parece com você. Você tem um anjo que o Senhor colocou ao teu lado para te guardar. Porque o diabo, ele mesmo, às vezes se manifesta como um leão rugidor, que está bramando, procurando uma brecha para te tragar. Mas o que ele não sabe é que ao seu redor, à sua volta, existe. Quando Deus não está, Ele coloca os anjos para te guardar e para te livrar de todo o mal. Então, amados, quando alguém está perseguindo o povo de Deus, literalmente está perseguindo o próprio Deus. E o Senhor, então, depois de contemplar em que o seu servo Estevão, diante da perseguição de Paulo e da comitiva que estava ali, perseguindo a igreja do Senhor, levando ao cárcere, açoitando, levando a prisões e até mesmo à morte, como foi o caso de Estevão. Naquele momento, Estevão, ele se levanta, sendo apedrejado, o sangue jorrando sobre o seu corpo, ele estende as mãos e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele usa as mesmas palavras do nosso Senhor na cruz do Calvário, de forma, queridos, que quando ele faz essa declaração, a Bíblia diz que o céu se rasga, e ele pôde contemplar, aleluia, o Filho do Homem se levantando do seu trono e abrindo seus braços, e o anjo de Deus subindo e descendo, aleluia, ele contemplou diante da sua morte o Senhor abrindo seus braços para o receber. Quando Jesus se levanta do seu trono, queridos, só tem uma visão. Ou melhor, quando a gente vê Jesus se levantando do seu trono, somente por causa de uma só coisa. Ele só se levanta do seu trono por causa de você, para te defender, para tomar as suas dores. E ele se apresentou a caminho de Damasco, em que Paulo estava com cartas, com legalidade, com autoridade, para continuar perseguindo o povo de Deus. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, vos perseguirem, disserem todo mal contra vós, por minha causa, alegrai-vos antes, porque grande será o vosso galardão.
Se você está sendo perseguido por causa de Jesus, meu irmão, é motivo de gozo, é motivo de alegria. Sabe por quê? Porque Ele virá ao teu encontro. Ele te defenderá. Ele justificará as tuas causas. E ali Jesus se apresenta diante de Saulo. E sabe o que acontece? Saulo não consegue enxergar Jesus porque ele brilha mais forte do que o sol em pleno meio-dia, em todo o seu fulgor. A luz de Cristo brilha muito mais forte. E sabe o que aconteceu? O pecado, ou o pecador, não pode contemplar o Senhor Jesus. Porque a santidade de Cristo, quanto mais forte a luz, vai trazer juízo, julgamento contra o pecado que habita dentro de nós. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos da luz de Cristo, menor a possibilidade de haver algum pecado. O pecado é confrontado, é julgado pela luz da santidade de Deus. E o que aconteceu? Saulo ficou cego, caiu por terra. Alguns dos pregadores até mencionam que Saulo caiu do cavalo, mas não está escrito aqui que Saulo caiu do cavalo. Ele caiu por terra e ficou cego. Só que, naquele momento, quando ele ouve aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na mesma hora, ele responde e reconhece: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora, entra na cidade, e lá, convém saber o que deve fazer. O que eu vou dizer para ti. Lá você vai saber o que é que você deve fazer. Interessante que as pessoas que estavam ao seu lado ouviram a voz, mas não viram nada. Houve um episódio também em que Jesus, quando Deus falou, Deus falou 3 vezes audivelmente. Deus literalmente falou 3 vezes na Bíblia, ou no Novo Testamento, literalmente, no Novo Testamento, literalmente, falando acerca do testemunho de Jesus. E todos ouviram a voz de Deus audivelmente. Mas nesse texto aqui, que Jesus fala, todos ouviram, mas não viram, só Paulo viu. E porque ele viu em pecado, ele ficou cego. Vocês se lembram de Isaías? Quando ele teve uma visão, e ele pôde contemplar Deus no mais alto e sublime trono. A Bíblia diz que ele começou, aleluia, a se lamentar, porque ele havia visto, os seus olhos haviam contemplado o Senhor da glória. Ele diz: ai de mim que sou pecador, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E ele pensou que ia morrer, que ia ser fulminado por causa da glória de Deus. Mas o Senhor então pegou um anjo, pegou uma tenaz. O anjo pegou uma tenaz, pegou uma brasa do altar e tocou os lábios de Isaías. E o pecado foi retirado. Aleluia. Jesus queimou. Ele disse: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Qual era o pecado de Isaías? A língua, maledicência. Na hora que ele contemplou, ele falou: vou morrer. Aí o Senhor falou: não vai morrer não, eu vou queimar o teu pecado, eu vou queimar a tua língua, eu vou santificar os teus lábios. E Deus escreveu uma nova história na vida de Isaías.
Então, o que é que eu entendo, queridos? Quanto mais forte o pecado na minha vida, quando ele se depara diante da santidade de Deus, irmãos, virá juízo instantâneo. É por isso que muitas vezes você não contempla Deus. Porque se Deus se revelasse a você, talvez, você ia cair por terra, como Saulo caiu. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Somente os puros de coração contemplarão o Senhor. Existem pecados na nossa vida que não estão nem escondidos, irmãos. Que não estão nem em oculto. E o que é que o Senhor está abrindo esse parênteses para querer falar à igreja? É que se nós queremos andar com Deus, contemplar a face dEle, contemplar a beleza da sua santidade, ninguém pode se achegar diante dEle de qualquer jeito. Nós temos que nos purificar, temos que nos santificar, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Por que Saulo caiu por terra e ia morrer? Mas Deus tinha um propósito na vida dele, por causa do pecado dele. E aí o Senhor disse para Saulo: agora você entra na cidade. Muitos vão ouvir a voz de Deus, mas não pode contemplar. Ninguém pôde ver a Deus ali. Ninguém pôde ver a Cristo. E ele disse: agora entra na cidade. E lá te convém saber o que você vai fazer a partir de agora. Saulo teve uma experiência em que ele pôde ouvir, não somente ver, mas ouvir Deus, ouvir Cristo falar.